Mesmo tendo experienciado o primeiro despertar, muitos espíritos ainda assim vivem por eras em angústia, tristeza, insatisfação. Eu já observei casos como esse diversas vezes, mas como que isso é possível e como não cair nesse limbo espiritual é o que nós veremos agora. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu sou o Hélio Gabriel e vamos tratar sobre esse limbo espiritual, que muitas vezes espíritos que já tiveram o seu primeiro despertar ainda assim continuam a viver por muito e muito tempo, vidas muitas vezes, nessa experiência interna mais conectada ao sofrimento, angústia, como nós comentamos no início desse vídeo. O que é, primeiro, este despertar? Alguns esclarecimentos quanto a isso eu vejo ser necessário, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando: nossa, eu despertei, estou desperto, mas quando eu aprofundo na minha prática e olho para mim mesmo, o que eu percebo? Que não existe um despertar, é sempre, na verdade, um gerúndio. Você lembra o que é o gerúndio dentro da língua portuguesa? É aquele final NDO. Ou seja, o despertar é sempre um despertando. Nós sempre temos algo para despertar em nós mesmos. E não é apenas um despertar e pronto, estou desperto. Não, existem múltiplos despertares, pequenas expansões de consciência que, claro, num somatório, forma-se aí sim o grande despertar da nossa consciência, da nossa evolução espiritual. Mas o que seria então este primeiro despertar? É bom a gente conversar sobre isso e deixar bastante claro. O primeiro despertar geralmente vem como um vislumbre da nossa natureza espiritual. Aquela constatação de que a vida, olha, não é apenas isso que eu estou vivenciando. Não pode ser isso, e a pessoa tem uma clareza, uma percepção de que não é isso, não é essa mesmice de sempre. E é fruto de quê? Este primeiro despertar, essa grande percepção de ir além que muitas vezes nós temos. Pode ser através de um contato com um ensinamento espiritual de alguma linhagem filosófica, de algum caminho religioso ou espiritual mais profundo. Pode ser através de um contato, ou além do ensinamento, um contato também com uma figura espiritual, com uma figura de um mestre, de uma mestra, de alguma tradição, de algum caminho, ou também, o que é muito comum, por uma experiência pessoal, né? Que a pessoa sai daquela mesmice, experiencia por si mesmo, e aí ela tem a clareza na percepção de que, opa, tem algo mais. Então ela se preenche naquele momento daquela experiência com uma alegria, com um bem-estar, e ali, muitas vezes no contato com o mestre, ou com o caminho, com algum ensinamento, ela já tem um vislumbre, tem um conhecimento de uma prática, tem um conhecimento de qual caminho ela precisa percorrer para que ela tenha aquela experiência que teve no seu primeiro despertar como algo corriqueiro, como algo natural na sua vida e na sua experiência. E aí que tá. Muitos espíritos, muitas consciências, pessoas, após esse primeiro despertar, tiveram já esse primeiro vislumbre, então elas têm noção do que é que precisa ser feito, do caminho a ser feito, do caminho a trilhar, ou pelo menos têm essa noção, porém elas continuam naquela mesmice. Continuam sem progredir quanto à sua realização, quanto à sua felicidade, quanto ao seu bem-estar. Parece que foi um momento só no ato do despertar, mas de fato nada mudou. E é assim. Nada ao nosso entorno irá mudar de fato, a não ser a nossa percepção e nossa postura. Eu lhe pergunto, né, se um cego de nascença, que não pode ver, evidentemente, porque ele é cego, ele passa a ver de uma hora para outra, o que é que mudou? Nada mudou, né, ao seu entorno, as coisas literalmente não mudou, mas mudou a perspectiva dele frente às situações. Então, ao mesmo tempo que nada mudou, para ele tudo mudou. É assim também quanto ao despertar. Mas para essa pessoa, muitas vezes parece que foi apenas aquela experiência ali, só que depois as coisas continuam como sendo como antes. Parece que nada mudou. Por que é que isso acontece? E eu vejo muitos casos disso. Sim, por que é que isso acontece?
Olha, é bem simples, porque embora a gente saiba, tenha a noção do caminho a ser trilhado, a gente não coloca em prática, a gente não coloca a nossa atenção nesse caminho e a gente não faz. Um exemplo muito simples disso, muito simples. Eu tenho uma dor nas costas e eu sei o que é preciso ser feito para melhorar dessa dor nas minhas costas. Eu preciso fortalecer a minha musculatura através de algum exercício, atividade física, academia, que seja, e fazer também uma série de alongamentos para ativar minhas articulações, além do fortalecimento. Se eu fizer isso de forma corriqueira, diariamente, as minhas dores nas costas irão sumir ou irão reduzir drasticamente. Ou seja, eu sei, mas eu não faço. Isso está também contido nessas nossas práticas internas de realização de bem-estar para experienciarmos o grande despertar, como é dito. Só que quando a gente não coloca atenção nesse caminho, quer dizer que internamente a gente não quer de verdade ou ainda não é uma prioridade para nós isso. E aqui está uma grande questão, uma grande dica também. Sempre que nós achamos, preste bem atenção, que nós não conseguimos algo ou que nós não podemos realizar este algo, no fundo, na verdade, isso quer dizer apenas que a gente não quer. Sempre que nós achamos que nós não podemos ou que nós não conseguimos, no fundo, isso quer dizer apenas que nós não queremos. É um pouco duro muitas vezes, mas esta é a verdade. E aí é que entra o maior de todos os males. De todos os males que mesmo após o primeiro despertar faz com que as pessoas, espíritos, consciências, perpetuem a sua experiência em sendo uma experiência de sofrimento, de angústia e tristeza. Qual é esse grande mal? É a distração. Quando nós cedemos à distração de forma corriqueira. E nós nos distraímos com o quê? Nos distraímos com o trabalho, com a busca de reconhecimentos, com a busca de recursos, de relacionamentos, de sanar os nossos desejos, muitos que temos, com os nossos filhos, com a família. Nos distraímos com os entretenimentos todos, futebol, festas, bebidas e aí vai. Nos distraímos, no geral, com a dinâmica da vida toda. E aí passa-se o tempo, passa-se uma encarnação e nós não desenvolvemos as práticas que alimentam o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa realização e nós passamos eras, passamos vidas, mesmo após o contato com o primeiro despertar, nessa experiência de angústia, de infelicidade, de sofrimento. E aí surge o antídoto a essa distração. Qual pode ser? Ora, o único possível, a atenção. A atenção é justamente o requisito, é o que vai nos tirar dessa experiência de vagar por sofrimento em muito e muito tempo. É o requisito essencial à nossa prática de forma contínua para que a gente possa desenvolver os elementos internos que nos tragam, aí sim, o bem-estar, a alegria, a felicidade e realização. A atenção correta. Eu lembro das 4 nobres verdades budistas, ao qual a 4ª nobre verdade é o caminho óctuplo, e dentro do caminho óctuplo existe 8 passos para que a gente alcance a nossa grande experiência, o nosso grande despertar espiritual, que é 8 passos, como já falamos, e um desses 8 passos é a atenção correta. É nós estarmos atentos, conscientes, para justamente perceber o que é que nós estamos vivenciando, o que é que nós estamos sentindo, e estando nessa atenção também, a gente terá condições de refletir para observar se isso que estamos vivenciando, sentido, é o caminho, se é por aí mesmo, ou se a gente precisa dar uma guinada na nossa experiência, nas nossas práticas, para que a gente se direcione mais àquele caminho que nós pretendemos alcançar, realizar. E eu tenho certeza que é a sua felicidade, a sua maior vontade e desejo interno. Todos os seres pretendem isso num nível mais profundo. Apenas estamos mascarados por véus de ignorância que muitas vezes faz a gente ir por um caminho mais sinuoso, mais tortuoso. Mas no íntimo, o que a gente quer sim é a nossa realização, a nossa felicidade. Então a atenção é a chave. O nosso progresso precisa da nossa atenção. E tem um outro ponto também, o progresso desse vídeo também precisa da sua atenção, para que você justamente deixe o like aqui no vídeo. Clica aqui no gostei para que a gente possa continuar, beleza? Eu preciso da sua atenção, do seu clique, então 2 segundinhos, você clicou e agora a gente continua. Então vamos lá. Mas existe também um grande paradoxo, porque olha só,
a gente ainda necessita da distração. A gente precisa da distração. Como assim a gente precisa da distração? O caminho não é nós estarmos atentos ao que a gente está fazendo, ao que a gente está sentindo, às nossas práticas? Não seria esse o caminho correto? Sem dúvida esse é o caminho correto. Mas a atenção ainda para nós não é o nosso estado natural. Estar consciente, estar 100% atento não é o nosso natural. E como não é o nosso natural, isso, quando a gente executa, consome energia. Isso exige um esforço de nós para permanecermos sempre alertas, né? O lema dos escoteiros, sempre alerta. Permanecermos sempre atentos consome a nossa energia. E isso é muito simples de se perceber, né? Por exemplo, no trânsito. Você dirigindo por um largo período de tempo exige, a atenção, dirigir, convenhamos. E como assim a gente cansa dirigindo? Você está ali sentado no conforto do seu carro, mas mesmo assim, após dirigir um período grande de tempo, você se sente cansado, porque consome energia do nosso ser estar atento na direção. O trânsito nos consome essa energia. Mesmo sentado, a gente se cansa. Estar atento cansa. É por isso que muitos e muitos relatos de discípulos espirituais em contato com seus mestres dizem que cansa muito estar na presença dos mestres, porque a gente não sustenta, a gente não aguenta a consciência prístina, completamente presente em todo instante dos mestres espirituais. Não passa nada na presença de um mestre e de uma mestra. E a gente ainda não tem essa altura espiritual para estarmos 100% presente. Então, na presença dos mestres, a gente, claro, se revigora energeticamente, mas para alcançar aquele estado espiritual que eles trazem à nossa experiência, a gente cansa bastante, porque não é o nosso natural. Então, qual é o caminho ideal? O caminho é nós termos práticas de sessões de atenção. A gente cultivar sessões de atenção com frequência. Esse é o caminho para que a gente não vagueie por vidas em sofrimento. Até que com a prática, a atenção vai sendo internalizada, vai sendo o nosso estado natural. E aí, sim, a nossa vida inteira vai sendo preenchida, vai sendo alocada com a atenção, pela nossa presença, pela nossa consciência, pela nossa atenção. E aí, neste ponto, sim, você está já a um passo do grande despertar.